Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou eu, professor Moisés, vamos para mais uma aulinha de História e hoje a gente vai falar sobre Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Beleza? Vamos junto então, pessoal. Só para lembrar, Napoleão, um grande herói de guerra francês. Gente, eu olho para essa imagem, eu me lembro dos campos franceses onde eu e Napoleão lutamos lado a lado. Aqueles momentos sanguinários onde a gente matava os invasores estrangeiros e queríamos um final glorioso para a nação francesa. Você lembra dela, da Revolução Francesa, beleza? A Revolução Francesa, aquele grande movimento político de várias matrizes, pensamentos sociais, ideológicos, vários grupos sociais envolvidos, todos eles querendo o seu lugar ao sol, todos eles querendo acabar com o antigo regime. Mas a gente sabe que o processo revolucionário francês vai dar cara, vai ter a função, vai trazer à tona a força do projeto burguês. A gente vai ter um momento com os jacobinos no poder, a gente vai ter outros momentos com os girondinos no poder, mas no final é Napoleão. É ele o grande responsável pelo final do processo da Revolução Francesa. Beleza? Início do século XIX, pós-jacobinismo no poder e também pós o diretório, tranquilo, ascensão burguesa, o heroísmo de Napoleão e o golpe do 18 Brumário, que é onde ele acaba mais ou menos a sua aula de Revolução Francesa. Tranquilo? Quem foi Napoleão, meus amores e minhas amoras? Exatamente, jovem, exatamente, meu anjo. Foi aquele herói de guerra, aquele grande general e jovem general que organizou todo o exército francês durante muitos anos para resistir sob condições inferiores de batalha aos exércitos estrangeiros. Exércitos esses que queriam o quê? Acabar com a Revolução. Por quê? Você lembra? Claro que você lembra. Você é do Intelectus? Óbvio que você lembra. Você lembra que esses estados queriam acabar com a Revolução para sufocar o pensamento liberal, para sufocar o pensamento de ruptura com o antigo regime. Óbvio, eles eram todos estados do antigo regime. Então, se essas ideias dessem certo na França, que era o símbolo do absolutismo, imagino que não faria em Áustria, na Prússia, em outros tantos estados. Beleza? Vamos junto, meus amores e minhas amoras. A Revolução Francesa acabou. La Révolution Française c'est fini. Eu lembro como se fosse hoje, eu fico emocionado. Ó, eu arrepio quando eu lembro do Napoleão falando isso. Isso é uma frase de Napoleão. A Revolução Francesa acabou. E o que acabou? Voltamos para o antigo regime? Nada disso. Acabou tudo aquilo ali foi em vão? Não. Acabou o quê? Acabou o caos. Acabou a baderna. Acabou essa luta de poder, essa sangria dentro da França. Acabou a navalha nacional passando sobre a cabeça de todo mundo. Lembra da guilhotina? Tanta gente morrendo, tanta gente sendo perseguida dentro da França. A França não tendo condições de um governo ali estável. Isso acabou. Acabou porque agora é Napoleão no poder. E a gente tem a formação da Era Napoleônica, que vai durar de 1799 a 1815, e ele é dividido em duas fases. A fase do consulado, de 99 a 1804, e a fase do império, de 1804 a 1815. Beleza? Esse é Napoleão. Esse é o regime napoleônico, melhor dizendo. O regime napoleônico foi norteado pela consolidação dos interesses da burguesia. Beleza? Interesses econômicos, interesses de classe da burguesia. Gente, Napoleão, ele por ser visto como um grande herói e um cara condensador das elites, tanto do pensamento econômico quanto do braço armado da França, ele era um herói nacional, ele vai ser enxergado pela burguesia como o cara que tem condições de trazer paz a essa França. Paz para esses franceses pararem de morrer em batalhas, em guerras, paz para essas indústrias conseguirem se desenvolver sem questões caóticas internas. Pior do que as outras nações tentando invadir a França era o próprio caos interno que tinha na França durante os 10 anos de Revolução. Beleza? Tamo junto, meu anjo? Tamo junto, meu amor, minha amora? Então vamos lá. Características da Era Napoleônica. Vermelhão, aqui, ó, claro, centralização política. Napoleão ele chega ao poder e centraliza o poder. Ele vai falar o seguinte, olha, a única forma, eu lembro como se fosse hoje, ele olhou e falou isso no fundo dos meus olhos. A única forma de trazer paz para a França é com um pulso firme. E eu vou centralizar esse poder. E nesse período, né, primeiro no consulado e depois no império, mesmo com outros cônsuls,
ele vai concentrar esse poder, ele vai fazer um governo que não lembra a liberté, égalité e fraternité, os três grandes lemas da Revolução, que não lembra as ideias de Montesquieu, que é de divisão entre poder legislativo, judiciário e executivo. Ele vai concentrar, vai fazer meio que uma ditadura ali na França, mas vai garantir, por mais que esse Estado seja ditatorial, os interesses da burguesia. Beleza? Tamo junto? Estado militarizado e expansionista, ou seja, totalmente baseado na estrutura militar e com visão de ganhar mais território, de ganhar mais terreno, de ganhar mais espaço, de dominar territórios inimigos, ganhar territórios com riquezas materiais, com matérias-primas, aumentar o prestígio francês. Essa França nova, essa França que não é mais uma França Bourbon, não é uma França mais do antigo regime, é uma França republicana, que depois vai virar imperial, mas ainda assim com as ideias da burguesia. Show? Tamo junto? Período marcado pelo crescimento e importância do exército, dominação de outros povos e nações. Culto à personalidade. Como eu falei no outro slide, Napoleão ele vai ter um grande... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso caracterizar isso? Um grande nome, um grande mito em torno de si. Ele era visto como um invencível, como o cara que fazia vitórias mirabolantes, o grande general da Europa. Beleza? E a construção de um Estado burguês. Legislação social, estruturação econômica, investimentos industrial e censura, controle da opinião pública. Ele vai criar todo um aparato, já que não dá para fazer um Estado burguês com todas aquelas liberdades que o iluminismo pregava, eu pelo menos vou fazer um Estado burguês onde leis da burguesia vão vigorar. Se no Estado não é dividido bonitinho entre os três poderes, se eu não boto e tiro um governante como eu quero democraticamente, pelo menos eu vou ter direito à propriedade privada, eu vou ter direito a todo mundo ter que trabalhar para pagar impostos e uma série de outros elementos muito caros aos interesses individuais e direitos individuais que os liberais pregavam. Beleza? Tamo junto, meu anjo? Consulado. Nessa primeira fase, ele vai dividir com outros dois cônsules, ou cônsules, como vocês preferirem, mas na verdade ele vai mandar basicamente sozinho, vai ser o grande nome desse governo. E esse processo é o de estruturação. E é graças a esse período bem sucedido que vai haver um plebiscito no final que ele vai ser proclamado imperador. Beleza? Ele protege a nação. Primeiro ele vai estruturar essa nação para não ser invadida pelos inimigos. Show? Depois, ele vai reorganizar economicamente, juridicamente e administrativamente a França. Ora, gente, a gente passou 10 anos de revolução que teve governo de uma monarquia constitucional, que decapitou um rei, um governo que era dos burgueses e virou dos jacobinos, da pequena burguesia, dos intelectuais, depois, novamente, os burgueses maiores, a grande burguesia toma o poder novamente. Então, é um caos a Revolução Francesa. E por isso ele é tão sensacional, por isso ela é tão fantástica, porque são uma série de processos que acontecem ali no meio dela. E ele vai reorganizar isso. Ele vai concentrar e centralizar a cobrança de impostos. Por quê? Para você ter agora algo organizado para você enriquecer esse Estado. Você vai criar um Banco da França que vai fomentar a industrialização, que vai fomentar uma série de leis e uma série de ações públicas através dos investimentos desse Banco da França. Você vai criar o Código Napoleônico, que ele vai ser marco para várias outras nações, onde ele vai fazer uma série de leis que garantem os interesses da burguesia. Napoleão, ele é um representante dos interesses burgueses, beleza? Ele não é visto como um déspota, um canalha, um Bourbon, um Luís XVI, não. Ele vai virar imperador? Vai, mas ele é um imperador burguês, beleza? Tamo junto? Isso vai ser até muito comum ao redor aí do século XIX, uma série de monarquias que vão estar ali atreladas à burguesia, não mais sobre a ótica do antigo regime. Show? Tamo junto, meus amores e minhas amoras? Então vamos que vamos. Organização do ensino público, ensinar as pessoas o que é esse novo mundo. Ensinar a botar na escola, uma escola pública, onde ele vai aprender a fazer conta, onde ele vai aprender as coisas básicas para ele poder ser um trabalhador urbano, para ele não ser mais só um do campesinato e até mesmo também levar essa educação para o campo, beleza? Preparar essa mentalidade burguesa. Alguém tinha que ensinar eles a viverem nesse novo mundo. Eles estavam acostumados com o mundo antigo, com o antigo regime,
Beleza? Incentivos à produção industrial, isso é muito importante. A França, com Napoleão, vai querer se tornar a principal nação industrial do mundo, vai querer concorrer com a Inglaterra, e isso é fundamental para a história da Europa, para a história das Américas também. Mas calma, isso vem. Incentivos à produção industrial, repressão ao movimento dos trabalhadores, e aí a burguesia chora de alegria. Vocês sabem, né, que a gente, como Marx vai ensinar, a classe burguesa e a classe trabalhadora, ela vai ser em si uma relação de luta de classes. Então os trabalhadores vão ser silenciados ali, eles não vão poder fazer greves, eles não vão fazer piquete, eles vão ser ali controlados ferrenhamente pelo exército, pela polícia napoleônica, para ficarem calados. E aí a burguesia, meu amigo, está feliz da vida com isso. Trabalhador que não reclama é a melhor coisa. Beleza? Censura na imprensa, tudo era muito censurado, só notícias boas saíam, nada contrário. Você chamar o Napoleão de ditador, você era reprimido e tudo mais. E a concordata, que é o acordo que Napoleão vai fazer com a Igreja Católica, reatando aqueles laços que tinham sido rompidos na Revolução Francesa. Beleza? A partir de agora, a Igreja e o Estado não são mais inimigos. O Estado não é católico, o Estado continua laico, mas reconhece a importância da Igreja Católica porque a maioria dos franceses eram católicos. Então você tem uma reaproximação da Igreja e do Estado. Beleza, meu anjo? Vamos que vamos. E você vai fazer o plebiscito. O plebiscito para decidir se a França continuará uma república ou se será um império. E é vencido largamente pelo império. Até porque os populares, que não eram burgueses, que trabalhavam para a burguesia ou que eram camponeses, também estavam cansados de 10 anos de batalha, 10 anos de morte, 10 anos de guerra, tanto externa quanto interna. Então eles queriam paz, e com Napoleão tiveram paz, internamente. Porque o que mais Napoleão vai fazer é levar a guerra para onde ele está. Mas dentro da França é um período de muita estabilidade durante o governo. E aí Napoleão, naquela famosa coroação, ele se autoproclama o imperador dos franceses. Não se autoproclama, né? Porque houve um plebiscito proclamando-o como o imperador dos franceses. Isso é muito louco. Eles degolaram o rei, guilhotinaram o rei pouco tempo antes e agora está imperador. Mas como eu falei, um imperador que visava a burguesia e não mais o antigo regime, não mais a aristocracia, que é aquela união da nobreza e do clero. Tá entendendo, meu amor? Tá entendendo, minha amora? Vem comigo. Império é aquela foto clássica do rolê do Napoleão. E o Império, pessoal, ele vai ser um Estado expansionista e conquistador. O Império, vocês sabem, né, que a noção, aquela noçãozinha que a gente ensina no 6º, 7º ano, o Império é um Estado que se expande. A noção de Império é você nunca se contentar com o seu território. É você sempre estar querendo se expandir. É a noção de sempre crescimento. Nação, você já tem mais ou menos ali uma noção de fronteiras definidas. Ah, Moisés, mas e o Estado? Tem uma colônia ali e tal. Ele não é um império? Não necessariamente, porque império tem a ver com você atrelar aquele território às suas fronteiras. Por exemplo, Portugal, que era a metrópole do Brasil, o Brasil não fazia parte do território português. Era uma colônia de Portugal, era uma empresa que servia a Portugal, mas não era território português. Ali como a gente considera, por exemplo, o que Napoleão vai fazer, que é anexar territórios e trazê-los à França. Beleza? Tamo junto? Rivalidades nacionalistas, o Napoleão vai acender várias rivalidades, porque ele vai invadir esses países, países absolutistas, onde ele vai botar o seu exército em campo e vai sair espancando esses outros exércitos. O exército napoleônico era de fato um exército muito poderoso, e o seu principal rival vai ser aquele que ele não vai derrotar militarmente, que é a Inglaterra. Como vocês sabem, a Inglaterra é uma ilha, você não tem como marchar sobre os mares. Vocês não são Jesus Cristo, vocês não têm como andando até lá. Então você tem que mandar seus navios invadirem a Inglaterra. Não existe avião ainda. E nas batalhas navais, a Inglaterra era muito superior, a Inglaterra era a maior marinha do mundo, e na batalha principal de Trafalgar, como vocês preferirem, Napoleão vai ser derrotado. Então Napoleão, vendo que não tem como invadir a Inglaterra, ele vai tentar destruir a Inglaterra economicamente. E aqui tem a principal ação de Napoleão, que é o bloqueio continental. Meu amor, olha no fundo dos meus olhos castanhos. Me fala o que foi o bloqueio continental. Exatamente. É você proibir o continente europeu de fazer negócios com a Inglaterra. O que tem de mais a Inglaterra? A Inglaterra só é a principal produtora de produtos industriais do mundo.
Foi a primeira nação que teve Revolução Industrial, foi a primeira nação que teve uma série de elementos de transformação, de aceleração da produção. Então você sabe que a Inglaterra é a principal nação mais poderosa do mundo nesse período, economicamente falando. Então você quer estrangular a economia da Inglaterra, impedindo que os outros países façam negócio com ela. Eu consigo derrotar a Inglaterra na batalha? Não. Mas eu consigo derrotar os outros países europeus na batalha? Consigo. Porque eu sou Napoleão. Eu não, o meu amigo, eu só era parceiro dele. Beleza? Tamo junto? Impactos econômicos. Fazer esses países que você bloqueia fazerem comércio com a França. Impactos políticos. Você romper alianças com que a Inglaterra tinha com esses outros países. Meus amores e minhas amoras, você tinha duas opções. Aceitar ou não. Se você aceitasse, você fazia negócio com a França. E se você negasse? Você era invadido. O Napoleão botava o exército na rua e te invadia, dominava o seu estado. Beleza? Então, muitos países vão ter esse medo, vão ter esse receio e vão obedecer esse bloqueio continental. Outros não. E esses outros não, a gente tem dois grandes países, Espanha e Portugal. Espanha e Portugal é fundamental porque vocês vão estudar aqui nas Américas. O processo de independência nasce desse suco aqui. Vai beber desse suco, desse bloqueio continental e dessa era napoleônica. Por isso que Napoleão é tão importante para a história global. Que ele não vai ficar restrito à França. As suas ações vão impactar até nas revoluções ou independências aqui da América. Beleza? Pessoal, esses aqui são territórios que o Napoleão vai conquistar. O Império Francês era isso aqui, ele vai se expandindo. Beleza? Ele vai vir aqui até o reino da Espanha, por exemplo, ele vai dominar a Espanha, ele vai conseguir que o Império Russo, durante muito tempo, rompa com a Inglaterra, beleza? Ele vai dominar Portugal também, tranquilo? E é nesse período, por exemplo, quando ele domina Portugal, que a família real vem para o Brasil. Porque se a Espanha, que é muito maior e muito mais poderosa, não conseguiu barrar o avanço barrar o avanço napoleônico, quem dirá Portugal? Então a família real sai de Portugal e vem para o Brasil administrar o império daqui. Por isso que aqui não está na cor vermelhinha, porque o império de Portugal não tinha sido dominado por Napoleão, porque o império português vai estar aqui no Brasil agora, no Rio de Janeiro, beleza? Mas o Estado português aqui, esse território que a gente chama de Portugal, vai ser invadido por Napoleão. Beleza? Tamo junto? Ele vai fazer tudo isso aqui, impedindo, essa linhazinha verde aqui que vocês estão vendo, são países que ele impediu de fazer negócio com a Inglaterra. Então, de fato, ele vai botar as cartas na mesa, vai falar o seguinte, olha, ou você me obedece ou eu vou te invadir. E quem não obedeceu, ele invadiu. E ao invadir, fez o acordo só com a sua industrialização. Só que tem um problema. A Inglaterra, ela estava há anos se industrializando. Porque a industrialização não é assim, acordei hoje, estou aqui em Manchester, vou fazer uma máquina. Vou fazer uma máquina aqui para produzir mais rápido e Revolução Industrial. Não, meus amores e minhas amoras. Esse é um processo. Começa e não para. Não para. Vocês veem hoje. Você tem um computador, depois tem um MacBook, depois tem um celular, depois tem uma bazuca. Tudo é muito rápido. A evolução é muito rápida. E na época, obviamente guardadas as devidas proporções de tecnologia, as evoluções também iam acontecendo. Então a Inglaterra estava cada vez mais se desenvolvendo. A França não tinha essa capacidade técnica, não tinha essa capacidade produtiva de suprir todos esses países que ela proibia de fazer acordos com a Inglaterra. E também era dispendioso você criar um exército tão grande, é cada vez mais soldados tendo que ir, é cada vez mais famílias não tendo seus filhos por perto, filhos morrendo nas batalhas e tudo mais. Esses são os motivos do declínio imperial, beleza? Contestação ao militarismo francês, tanto interno, como eu acabei de falar, essas famílias, né, e as pessoas na França não queriam mais estar em tantos conflitos, não queriam ir mais serem obrigadas a ir ao exército, e levantes também de outros territórios dominados. A gente vai ter aqui resistência na Espanha, resistência em Portugal, a gente vai ter resistência no Império Russo, inclusive é na Batalha Carruça que Napoleão vai ser derrotado, beleza? A grande guerra e a grande derrota foi para o Império Russo naquela técnica da terra arrasada, lembra? Que até o Stalin vai utilizar contra o Hitler, anos depois, que vai ficar famosa aqui na Rússia.
Nessa batalha que Napoleão vai tentar invadir a Rússia, mas não consegue, pela técnica da terra arrasada. Quanto mais avançava o exército napoleônico, as defesas russas iam destruindo tudo que tinha ali e recuavam. Então, ao chegar extremamente cansado, extremamente debilitado, com um inverno bem rigoroso, esses soldados ficavam cada vez mais combalidos. O exército russo derrota Napoleão, ali em 1814, e quando Napoleão retorna à França com o que sobrou das suas forças armadas, uma coalizão de outros países imperiais ali do antigo regime, vão atacar a França e vão depor Napoleão. Vão tirá-lo do poder e vão empossar o antigo rei. Não vai empossar o antigo rei, porque o antigo rei foi degolado, mas o parente desse antigo rei, o irmão desse antigo rei, daquela dinastia Bourbon, que foi degolada, né, o rei Luís XVI, vamos ter um novo rei na França que vem daquela família. Beleza? Ele é exilado na ilha de Elba e o retorno da monarquia Bourbon. Só que, quando os Bourbon voltam ao poder, o caos está acontecendo ali na França. Por quê? Porque o Bourbon é um monarca. E a sociedade francesa já não queria mais o monarquismo. Beleza? Já não queria mais o antigo regime. Então a própria sociedade, ela fica meio assim, não. Sabe? Imagina aí, Abel Braga vai ser o técnico do seu time. Não vai dar muito certo. Sabe? Ou qualquer outro que você preferir. Eu sou por uma questão bem recente de sofrimento. Não vai dar muito certo, a gente não vai aceitar isso. Beleza? Nesse cenário, nesse sentido, o que vai acontecer? Napoleão vai perceber uma fragilidade no exílio. A galera que ia lá para manter ele preso vai ser convencido por ele que ele tinha que voltar a ser o imperador dos franceses. Essa galera que devia tomar conta dele no exílio vai apoiá-lo, vão dar um golpe de Estado, tirar aquele rei vai sair correndo da França e Napoleão volta ao poder. Olha que cara genial. A galera tinha que prendê-lo e voltou apoiando ele como imperador. E aí ele volta no famoso governo dos 100 dias. Ele vai passar definitivamente 100 dias, no poder. Vai dar um golpe de Estado, volta ao poder, só que essas outras nações vão tentar invadir a França. E nessas batalhas, em Waterloo, na Bélgica, ele vai ser definitivamente derrotado. Em 1815 vai ser novamente exilado para a ilha de Santa Helena e vai acabar morrendo em 1821. Mas ele vai deixar um grande legado na cultura francesa. Há vários dos monumentos que vocês visitam quando vão em Paris, inclusive o Arco do Triunfo, é uma construção que ele criou em homenagem ao exército francês, por exemplo. Lembra como se fosse hoje. A construção desse Arco do Triunfo, a gente ficou embasbacado. Tal embasbacamento só voltará a acontecer quando criarem a Torre Eiffel, aí só muitos anos depois, beleza? E a morte de Napoleão representava, aí a cara dele bem chateado, quando estava derrotado, representa o Congresso de Viena. Beleza? O Congresso de Viena, com a derrota definitiva de Napoleão, ali em 1815, até mesmo antes da sua morte, eles, ao derrotarem Napoleão, ao de fato levá-lo para o exílio e não ter mais condições dele voltar, as nações principais da Europa vão se unir para retransformar o mundo. Lembra que eu mostrei para vocês aqui esse mapa? Esse mapa estava todo caótico. A França estava gigantesca nesse mapa. Então, as nações do Congresso de Viena falaram assim, olha, esse mapa aqui eu não concordo. Esse mapa aqui não é legal. A gente tem que voltar o mapa como se Napoleão não tivesse existido. As fronteiras tradicionais. A gente tem que recolocar as famílias reais que foram tiradas nos seus tronos. Porque não foi só na França, que a França já tinha passado pela Revolução, mas na Prússia, em outros lugares, uma série de famílias, nos ducados dinamarqueses, uma série de famílias reais tinham sido tiradas do poder para a colocação, de pessoas da confiança de Napoleão, inclusive na Espanha. Beleza? Então você vai ter a formação do Congresso de Viena com Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Essas 4 nações vão se unir para definir o retorno às condições da Europa pré-napoleônica. Princípio de legitimidade, que você tinha que reorganizar esse mapa europeu para o formato antes de Napoleão e colocar de novo as monarquias, as restaurações monárquicas, e o princípio de equilíbrio europeu, que aí vai dar um chabu muito grande. Por quê? Porque a Inglaterra, ela nunca foi um absolutismo
podemos dizer assim. A Inglaterra, apesar dela se formar junto ali com outras nações absolutas, ela é do tempo da França, ela é do tempo de Portugal, ela é do tempo de Espanha, a Inglaterra ela sempre teve uma carta magna, ela sempre teve um parlamento. Então ela nunca foi absolutista de fato, beleza? Ela tinha, alguns reis tinham atitudes mais absolutistas, outros menos, mas ela nunca foi de fato um governo absolutista. A Inglaterra não vai concordar muito com isso aqui não. Por quê? Porque essas nações queriam combater os ideais liberais na Europa, as ideias da Revolução Francesa, as ideias de Napoleão, as ideias da burguesia. Então, essas três nações aqui, principalmente, vão querer coibir essas ideias através da Santa Aliança. A Santa Aliança, meus amores e minhas amoras, é o braço armado do Congresso de Viena. A Inglaterra não vai participar, vai ser Prússia, vai ser a Rússia e vai ser a Áustria, que vão formar ali um exército para ser a polícia da Europa. Que polícia era essa? Aonde tiver ideias liberais, a gente vai invadir, a gente vai se unir para coibir aquilo ali e acabar essa palhaçada. A gente não vai aceitar ideias liberais aqui. E se pá, a gente ainda vai chegar nas colônias lá no Novo Mundo e proibir que essas colônias virem estados independentes. Porque o mundo vai continuar a ser como era antes. O mundo bom, o mundo das monarquias absolutas. Beleza? Só que a Inglaterra não vai concordar com isso. Por quê? Porque a Inglaterra vende para Deus e o mundo. Então, quanto mais países envolvidos, quanto mais países, melhor dizendo, independentes, melhor para a Inglaterra. A Inglaterra tinha mentalidade burguesa, ela passou pela Revolução Industrial. Beleza? E uma nova supernação que nasceu recentemente, que é os Estados Unidos, também não vai concordar com isso. Os Estados Unidos, através da doutrina Monroe, ele entende que a América é para os americanos. Não é ele sendo o Capitão América defendendo os frascos e comprimidos. Não, não é isso. É a ideia de que os Estados Unidos é a supernação desse continente e que eles não vão permitir que os europeus se intrometam aqui. E que sim, as nações americanas que estão fazendo suas independências e que farão ainda, vão ser protegidas pelos Estados Unidos. Se alguém vier aqui, os Estados Unidos vai enfrentar na força militar. Beleza? Não porque eles são legais, acham que toda a América tem que ser unida. Essa ideia de América Unida, da grande pátria latino-americana, é uma ideia de Bolívar, não dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam fazer o controle dessa região. Beleza? Então, a Santa Aliança ela não vai funcionar, tá? Ela vai ficar caótica ali, ela não vai ter uma continuidade. Por quê? Porque tanto a Inglaterra vai fazer uma pressão muito forte para ela não dar certo, as próprias nações não vão conseguir se organizar de forma para botar esse projeto em campo, e principalmente aqui nas Américas, os Estados Unidos vai fazer uma grande barreira a esse funcionamento. E ela vai fracassar miseravelmente, porque a Europa vai enxergar ao longo do ano revoluções liberais, as revoluções de 30, as revoluções de 48, que vão ser conhecidas como a Primavera dos Povos, e na América as revoluções ou independências. Vale lembrar que a independência do Brasil também está muito atrelada a isso, porque quando acaba a Era Napoleônica, fica uma pressão muito grande em Portugal para a família real portuguesa voltar. Inclusive, Portugal deixa de ser um absolutismo e vai passar a ser uma monarquia constitucional. E aqui no Brasil, Dom Pedro I, apoiado pelas elites, vai declarar a independência. Mas isso é para outra saga, isso é para um outro capítulo, e a gente se vê futuramente. Forte abraço, pessoal. Beijo no coração.